Olá! Hoje o nosso mergulho é na Google Cloud Platform, a famosa GCP. A gente está com um material aqui super denso, bem focado em quem está na pegada de estudar para provas, para certificações, e ele vai assim desde a infraestrutura básica até o que o próprio material chama de joias da coroa, tipo Big Data e Kubernetes. Então, a nossa missão aqui é entender não só o que cada serviço faz, mas o porquê o GCP é diferente, onde ele se destaca da AWS, do Azure e, claro, quais são aquelas pegadinhas clássicas de prova. Bom, vamos lá. Possível. Porque muita gente entra no mundo da nuvem achando que é tudo, sei lá, uma commodity. Mas não é bem assim. Os três grandes players, eles têm personalidades, sabe? Que vem da origem de cada um. A GCP, ela nasceu da infra do Google, a mesma que roda a busca, o YouTube e o Gmail. Coisas de escala planetária. Então essa personalidade focada em dados, em rede global, em containers, está no DNA da plataforma. Entender isso é o segredo. Essa ideia de personalidade é ótima, e o material já começa por aí, pela fundação de tudo, a infraestrutura. Ele fala que o GCP tem regiões, tem zonas, o que, ok, soa bem familiar. Mas logo depois ele solta uma frase de efeito. A grande diferença está na rede. E o ponto central parece ser esse. A VPC, a Virtual Private Cloud, é global. Isso parece uma mudança de jogo gigantesca. É o maior diferencial de infra, sem a menor dúvida. E a sua reação é esperada. A gente está muito acostumado com um modelo onde a sua rede privada, sua VPC ou VNet, ela vive trancada numa região só. Se você tem, sei lá, uma aplicação rodando na Virgínia e precisa que ela fale com um banco de dados em Frankfurt, aí você tem que construir pontes, configurar peerings, gerenciar rotas. É um negócio complexo e caro. O Google virou essa mesa. E como ele fez isso exatamente? A analogia que me veio lendo o material é que, nas outras nuvens, sua rede é como um apartamento num prédio. Ponto. No GCP, parece que esse apartamento tem portas mágicas que se abrem em vários prédios pelo mundo ao mesmo tempo. Faz algum sentido isso? Nossa, essa analogia é perfeita. É exatamente essa a sacada. No GCP, você cria uma única VPC. E ela, por natureza, já nasce global. As subredes, as subnets, aí sim, elas são regionais. Você pode ter uma subnet em US East 1, outra em Europe West 3, outra aqui em South America East 1. Mas como todas elas estão dentro dessa mesma casa global, elas se enxergam. Elas conversam nativamente pelo backbone privado do Google. E o melhor, sem custo extra de tráfego entre regiões e sem precisar configurar nada complexo. Isso simplifica a arquitetura para aplicações distribuídas de um jeito absurdo. Mas eu fico pensando, tem alguma desvantagem? Essa abrangência toda não pode criar, sei lá, uma complexidade escondida? Ou algum risco de segurança? Ótima pergunta. A complexidade não vem da rede em si, mas da governança. Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Se você não organizar direitinho, pode virar uma bagunça. Mas o GCP meio que te força a ser organizada. E a segurança é toda gerenciada com regras de firewall que são super granulares. Na prática, para quem desenha sistema global, o benefício é imenso. Já vi projetos que economizaram meses de trabalho por causa disso. Entendi. Essa ideia da rede global é realmente um ponto muito forte. Mas como você falou, essa liberdade toda exige uma organização rigorosa. E como o GCP organiza isso? O material fala de uma hierarquia, né? Organização, pastas e projetos. Exatamente. O GCP impõe essa estrutura bem rígida para garantir a governança. Lá no topo de tudo tem a organização. É a sua empresa. Abaixo, você pode ter pastas para, sei lá, departamentos, unidades de negócio. E a unidade onde tudo acontece mesmo, o coração de tudo, é o projeto. É aqui que o material acerta em cheio ao focar nele. Sim, o material até faz uma comparação direta. Diz que um projeto no GCP é o mais próximo de uma conta, uma account na AWS. Quer dizer que ele é tipo o container para tudo. É a analogia perfeita. No GCP é impossível criar qualquer recurso, uma VM, um banco de dados, que não pertença a um projeto. Não existe recurso órfão.
Isso logo de cara já resolve aquele problema clássico de ter um servidor ligado há meses e ninguém saber quem criou, quem paga ou para que serve. E o projeto é a base para 3 coisas que o material aponta: cobrança, APIs e permissões. Certo. E como isso funciona na prática, esses 3 pilares? Primeiro, cobrança. Cada projeto se liga a uma conta de faturamento. Fica muito fácil saber quanto o time de marketing está gastando versus o de engenharia. Segundo, APIs. Esse é um conceito bem específico do GCP. Para usar o BigQuery, por exemplo, não basta só ter a permissão. Você precisa entrar no projeto e, literalmente, ligar um interruptor da API do BigQuery. É um controle a mais. E, por último, as permissões. O IAM, que define quem faz o quê, é aplicado no nível do projeto, ou acima, criando uma fronteira de segurança bem clara. Entendi. A estrutura de projetos acaba forçando uma boa prática desde o começo. Ok, então já temos a base da rede da organização, agora vamos para os blocos de montar. Para computação, o material lista o básico: Compute Engine, que são as VMs, o App Engine, que é um PaaS, e o Cloud Functions, que é a serverless. Parece o padrão, né? Mas aí o material bota um holofote gigante no Google Kubernetes Engine, o GKE. Para muita gente, Kubernetes é só mais um nome complicado. O que o GKE tem de tão especial? O especial do GKE vem da história dele, né? O Google, ele criou o Kubernetes. Nasceu de um projeto interno deles, o Borg, que orquestra os containers do Gmail, da busca, de tudo há mais de uma década. Então eles pegaram toda essa experiência, transformaram no projeto open source Kubernetes e doaram para a comunidade. O GKE não é só mais uma implementação, é a versão gerenciada feita pelos criadores. É, de longe, a mais madura do mercado. Isso me leva a pensar, o fato deles terem criado o Kubernetes dá a eles uma vantagem injusta, ou a natureza open source nivela o jogo e a vantagem do GKE é mais a experiência operacional mesmo? É muito mais sobre a experiência operacional. O projeto é aberto, o código é o mesmo para todo mundo. A vantagem do Google é que eles rodam containers numa escala que ninguém mais no planeta roda. E há muito mais tempo. Eles sabem o que quebra, como consertar, como automatizar. E isso aparece em coisas como o modo autopilot do GKE, que o material destaca. É uma evolução genial. Em vez de você gerenciar o tamanho do seu cluster, os servidores, você simplesmente entrega seus containers, seus pods e o GKE se vira. É o Kubernetes virando serverless. Você paga por pod, não pela máquina virtual. A redução de trabalho operacional é brutal. Ok, faz todo sentido. E com todo esse poder de processamento, os dados precisam ficar em algum lugar. O material fala de um trio de armazenamento: Cloud Storage, GCS, para objetos, Persistent Disk, para blocos e File Store, para arquivos. Vamos focar no GCS, que é o análogo ao S3 da AWS. O material menciona as storage classes, tipo Standard, Nearline, Coldline. Essa ideia de armazenar dados frios de forma mais barata não é nova. O que tem de diferente na abordagem do GCP? O conceito de ciclo de vida do dado é de fato padrão de mercado. A implementação do GCP é super robusta, mas a filosofia é a mesma. É alinhar o custo do armazenamento com a frequência de acesso daquele dado. Dados de uma aplicação ativa, acessados toda hora, ficam na classe Standard. É mais caro para guardar, mais barato para acessar. Conforme o dado envelhece, notas fiscais do mês passado, você cria uma política para mover ele automaticamente para Nearline. Aí o custo para guardar despenca, mas para ler sobe um pouquinho. Depois de 1 ano, vai para Coldline. Depois de 7, para Archive. É uma alavanca de otimização de custos, assim, essencial. Certo. Chegamos na área que o material e você também apontou como a maior força do GCP, Big Data e Analytics. E o protagonista aqui, claro, é o BigQuery. A descrição é um Data Warehouse 100% serverless. O que quase soa como uma contradição. Eu imagino um Data Warehouse como algo enorme, um cluster caro. Como o BigQuery pode ser serverless? Essa é a mágica. É a grande inovação dele. Num Data Warehouse tradicional, computação e armazenamento andam juntos, acoplados.
Você provisiona um cluster de servidores e esses servidores têm os discos com os dados e as CPUs para as consultas. Se você precisa de mais processamento, tem que adicionar mais servidores que trazem mais armazenamento junto, mesmo que você não precise. O BigQuery, ele quebrou isso. Ele separou completamente as duas coisas. Seus dados ficam no sistema de armazenamento global do Google, o Colossus. E quando você roda uma consulta SQL, o motor de processamento Dremel aloca dinamicamente, por baixo dos panos talvez, milhares de CPUs para escanear seus dados em paralelo. E assim que a consulta acaba, puf, esses recursos somem. Nossa, e o impacto disso na prática deve ser gigante. Total. A primeira vez que eu rodei uma query no BigQuery numa tabela de, sei lá, 5 terabytes e voltou em 30 segundos, eu achei que tinha dado erro. Eu estava acostumado a esperar horas, talvez dias. É uma mudança de paradigma. E isso leva ao segundo ponto, o custo. Você não paga por um cluster ligado 24/7. Você paga pelo armazenamento e pelo volume de dados que cada consulta sua processa. Se não roda nada, não tem custo de processamento. É disruptivo. Então, se o BigQuery é tão poderoso assim, qual é a pegadinha? Por que eu não uso ele para tudo? Tipo, para o banco de dados do meu e-commerce? Essa é a pergunta de $1 milhão. E um ponto crucial para qualquer prova. O material reforça muito bem isso. BigQuery é um sistema OLAP, Online Analytical Processing. Ele foi feito para ler volumes gigantes de dados, para fazer agregações, analisar tendências. Ele é péssimo, mas péssimo mesmo, para cargas de trabalho OLTP, Online Transactional Processing, que são as transações curtinhas de um site. Atualize o estoque aqui, insira esse pedido. A arquitetura dele não é para isso. Para isso, o GCP tem outros serviços, como o CloudSQL ou o Spanner. Entendi, a distinção é fundamental. O material também cita o Dataflow e o Composer nesse ecossistema. Qual o papel deles, rapidinho? Boa. Se o BigQuery é o cérebro onde você faz as perguntas, o Dataflow é a fábrica que processa e enriquece os dados brutos antes de chegarem lá. É uma ferramenta de ETL de transformação de dados totalmente serverless. Lida com dados em lote e em tempo real. E o Composer, que é o Apache Airflow gerenciado, ele é o gerente da fábrica. Ele orquestra os fluxos, garante que o passo A aconteça antes do B e por aí vai. Certo, a analogia da fábrica ajuda muito. Bom, cobrimos bastante coisa. Vamos voltar para nossa missão principal, que é a preparação para a prova. O material tem umas pegadinhas clássicas. Acho que passar por elas é um ótimo jeito de fixar. A primeira afirmação falsa é: VPCs no GCP são regionais como na AWS. Falso. Completamente falso. Essa é a nossa regra de ouro, né? A gente falou no começo, VPC no GCP é global. Sub-redes são regionais, mas a VPC que abraça elas é global. É o diferencial número 1 de rede. Exato, a regra de ouro. Vamos para a segunda sobre o BigQuery. Para usar o BigQuery, é preciso primeiro provisionar um cluster de nós, como no Redshift. Também. Totalmente falso. Esse é o modelo antigo. A grande inovação, o principal adjetivo do BigQuery é ser serverless. Não tem infraestrutura para provisionar. Nada. Você carrega os dados e faz as perguntas. Simples assim. E a terceira, de armazenamento. Cloud Storage, GCS, é o serviço de bloco usado para o sistema operacional de uma VM. Errado. Essa é a confusão mais clássica que existe. GCS é para objetos, backups, imagens, vídeos, dados para Data Lake. O serviço de bloco, o HD da máquina virtual, é o Persistent Disk. Essa distinção tem que estar na ponta da língua. Perfeito. O material também tem duas questões de prova comentadas, estilo CESP. Vamos analisar a primeira. A afirmação é: o Google BigQuery é um serviço de data warehouse totalmente gerenciado e serverless que se destaca por separar a camada de armazenamento da de processamento e por ser otimizado para cargas de trabalho transacionais OLTP. Essa questão é perigosa porque ela está quase toda certa. A primeira parte é uma descrição perfeita do BigQuery.
Gerenciado, serverless, separar armazenamento e processamento. Lindo. Mas o erro fatal está no fim. Ele não é otimizado para OLTP, transacional. Ele é otimizado para OLAP, analítico. É o exato oposto. Esse detalhe invalida a afirmação inteira. É a distinção mais importante sobre os serviços, sem dúvida. Agora, a segunda questão. Na Google Cloud Platform, uma Virtual Private Cloud, VPC, é um recurso de escopo global, permitindo que uma única VPC contenha sub-redes em diferentes regiões geográficas, que se comunicam privadamente através do backbone do Google. Essa aí. Tá corretíssima, de ponta a ponta. É uma descrição de livro da nossa regra de ouro. Resume perfeitamente o conceito da VPC global. É um conceito que, com certeza, vai aparecer em qualquer prova de GCP. Ufa, que mergulho! Se a gente fosse resumir os pontos mais críticos com base nesse material para fixar mesmo, quais seriam os macetes finais? O material dá um resumo ótimo. Se eu pudesse tatuar 4 fatos sobre GCP para uma prova, seriam estes. Primeiro, os superpoderes são BigQuery e GKE, é onde o GCP brilha de verdade. Segundo, a rede é diferente, a VPC é global. Terceiro, a organização é rígida, o projeto é a unidade de tudo, cobrança, permissão, API. E quarto, sobre a grande joia. BigQuery é serverless e é OLAP, nunca OLTP. Se dominar esses 4 pontos, já está muito na frente. Excelente resumo. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. O material deixa bem claro que o GCP foi construído em cima da mesma infra que roda a busca do Google, o YouTube, e que as maiores forças dele vêm de Big Data, IA e Kubernetes. Pensando nessa origem, que tipo de problemas futuros ou aplicações globais o GCP parece mais preparado para resolver em comparação com os concorrentes que talvez nasceram com focos diferentes, mais para o varejo ou para o mundo corporativo tradicional?